seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu já queria começar fazendo um convite para você, que você cale a sua boca. Afinal de contas, incomodar os outros com a sua opinião, será que realmente essa batalha merece ser lutada? Chegar num ambiente de trabalho ou na faculdade e ter que colocar a sua opinião, sugestão na mesa que pode ser lida como polêmica, extrema, agressiva. Aliás, passe a sua vida inteira de boca calada. Fique em silêncio. Afinal de contas, ser um incômodo? Como você vai arranjar um emprego sendo incômodo? Como você vai se relacionar sendo incômodo? Aliás, como você vai conseguir amizade sendo incômodo? Como você vai conseguir aquela vaga no emprego sendo incômodo? Então, pelo seu próprio bem, cale a sua boca. Passe a sua vida toda em silêncio, como se você fosse uma lápide ambulante. E essa lápide ambulante é um ótimo pagador de boletos, pagador de contas, bancador, os impostos estão em dia, mas ainda é uma lápide ambulante. E assim é mais seguro, não me leve a mal. Afinal de contas, é assim que você consegue se misturar com mais facilidade. Lá vem aquele cara que não tem opiniões próprias, mas é ótimo para sentar e conversar. Ele tem um ótimo senso de humor, apesar de não falar muito o que pensa e coisas assim. Você já ouviu esse conselho em algum lugar? Melhor você ficar quieto, cara. E deixa isso pra lá. E nesse deixa isso pra lá, a juventude passa, a adolescência passa, a sua vida adulta passa, sua meia-idade passa, você atinge ali a maturidade, seus 40 e pouco, e bem, quando vê, está com cabelos grisalhos de tanto segurar as suas opiniões, posturas, visão de mundo apenas para você. Essa provocação, ela é baseada num livro que eu gosto muito, chamado de A Coragem de Não Agradar. Não é exatamente assim, essa narração aqui foi minha. Mas qual é a principal percepção que esse livro tenta nos trazer para a nossa vida prática? Veja, ter uma opinião impopular e não saber comunicá-la são coisas diferentes. Você pode ter uma opinião que é impopular, mas saber comunicá-la de maneira a criar mais pontes do que muros. E por que eu digo isso? A Coragem de Não Agradar, ele é o tipo de livro perfeito para aquele que tem bloqueios mentais sobre como me colocar melhor na realidade, como expressar melhor a minha personalidade. Eu já tratei aqui em algumas lives e aulas sobre esse tema e eu vou trazer aqui de forma resumida. Sempre que tentamos nos relacionar com as pessoas, parte da responsabilidade de atrair as pessoas que atraímos é nossa. Porque a nossa postura, forma de se comunicar e termos que usamos vai sinalizar para certas pessoas da sociedade que é em você que elas vão ter a sua morada. Então você tem partes em responsabilidade do tipo de pessoa que você atrai para a sua vida. Então, se você é um vasilhame vazio, uma jarra vazia, você vai atrair todo o tipo de mistura sem qualquer identidade. E você, ao mesmo tempo, se sentirá vazio, apesar de, em tese, preenchido de companhias, porque você vai sentir que esse não é o seu lugar. Por quê? Porque você tem medo de perder pessoas. E esse medo de perder pessoas faz com que a sua personalidade fique esse oceano raso, certo? Sem profundidade nenhuma. Um palmo de profundidade, mas enorme de largura. Isso por quê? Porque você esteve com medo a sua vida inteira de perder pessoas. Porque você não aprendeu a comunicar os seus valores e aquilo que é precioso para você da maneira mais adequada para o mundo. Veja, muitas posturas aqui desse canal, quando falamos de masculinidade, podem ser vistas como polêmicas. Mas por que eu escolho as palavras a dedo e quais usar? Porque eu acredito que ter o domínio do vocabulário minimamente te faz poder improvisar e passar a imagem correta até para pessoas que deveriam ser, em tese, suas inimigas por discordarem das suas ideias, ou pelo menos respeitar você apesar de ser um discordante. Porque é através da comunicação que você tem é que você chama as pessoas para serem as suas inimizades ou serem as suas aliadas
no combate longo que é a vida. Então, quanto mais você se anula, mais você priva-se de conhecer aliados reais para o fronte da vida. E é por isso que a coragem de não agradar é importante. Veja, você pode ter opiniões polêmicas, mas saber quando falar e como falar vai determinar se você vai ser uma pessoa omissa ou uma pessoa sincera, porém que sabe utilizar da comunicação e da sociabilidade para transmitir as suas ideias. E é através de não se anular mais, de ter a coragem de não agradar, você vai acabar transformando a sua personalidade, antes omissa, presa, feito riacho cercado por barricada, em uma personalidade expansiva, onde você não é mais colonizado pelas ideias dos outros, mas agora é você que sinaliza o tipo de pessoa que você é para a sociedade, e aqueles que concordam com você, mas possuem esse mesmo silêncio, vão acabar se conectando com você, se aproximando de você e criando laços reais. Isso em relação a amizades, em relação a mulheres, em relação inclusive a empresas que comunguem com a sua personalidade, estão encaixadas mais ou menos nos seus valores. Quanto mais você se omite para se encaixar, mais você se engana achando que essa é a forma mais segura de viver, quando na verdade você vai ser apenas um colecionador de relacionamentos rasos na sua vida, porque nenhum deles irá se conectar verdadeiramente com a sua opinião. E as pessoas sabem disso. As pessoas entendem e falam, ele até que é legal, mas, sei lá, parece que falta algo. O que é esse algo? É a sua postura. São as suas considerações e opiniões acerca da realidade. Claro que você não precisa ser uma vidraça, uma vitrine completamente aberta para quem quiser entrar. Tem contexto e tem formas de dizer aquilo que você quer dizer. Aliás, um canal e um espaço como esse é um pouco disso. É a minha personalidade colocada, de certa forma, na vitrine, e vocês que passam por aqui se inscrevem acreditando que existe algo para ouvir, interagir, absorver e trocar informações aqui. Então, não se anule, tenha a coragem de não agradar. Não tenha medo de perder pessoas se essas pessoas, no fim das contas, foram atraídas por sinais rasos de uma falsa personalidade, justamente por essa omissão crônica que passou da sua vida desde a adolescência até agora. Vai que ele me demite, vai que ela termina comigo, vai que eles se afastam de mim. Tá na hora de viver pra valer a sua personalidade. Expanda ela, viva a sua personalidade no mundo prático. E eu tenho certeza que as pessoas conectadas com os seus hábitos, hobbies e valores gradualmente irão aparecer e perguntar: pô, cara, legal sua opinião, eu penso mais ou menos isso aí. Bem, e começa-se então um outro ciclo de amadurecimento das suas amizades e conexões. Tenha a coragem de não agradar. Quer aprender mais sobre como estruturar e organizar as nossas emoções? Então entre no link do comentário fixado na nossa área de alunos do Projeto Conselho. Vai ser um prazer ter você lá. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais. Que se danem. Seja você, mas com ponderação.